Apêndice 5. O foco interno como subconjunto da atenção. Frederick L. Bremner, e F. Morites, Universidade Trinity, San Antonio, Texas. Este estudo foi financiado pela Mind Science Foundation, de Los Angeles, Califórnia, e os autores gostariam de expressar seu agradecimento ao Sr. José Silva por sua participação no experimento. Sumário. Este relatório procura reunir várias evidências quanto ao foco interno da atenção em humanos. Para que se possa prever o foco interno da atenção, o modelo teórico utilizado concentra-se nas alterações dos estados de EEG, como a dependente variável, e numa ordem verbal do experimentador para iniciar a geração de alfa como a variável independente. Numa publicação anterior, Bremner, 1972, foi sugerido que o foco interno fosse um subconjunto da atenção, e que esse subconjunto fosse definível por certas condições antecedentes e por certas alterações características no EEG. As alterações do EEG foram a geração do ritmo alfa, acionada por estímulos usados como variáveis independentes. Este estudo prévio estava vulnerável a críticas, uma vez que, Hart, 1968, relatou que alguns S's deixados a sós num quarto pouco iluminado e tranquilo por vários minutos aumentam sua produção de alfa. Raciocinou-se, contudo, que se S iniciasse e interrompesse a geração das frequências alfa simultaneamente, a algum sinal do experimentador, isso satisfaria a questão da aparição espúria das frequências alfa, como relatado por Hart. Se além disso essa iniciação do ritmo alfa fosse relacionada ao relato verbal de S de estar internamente focalizado, isso forneceria uma evidência colateral apoiando um subconjunto foco interno. Método. Voluntários. 10 homens e mulheres previamente treinados a gerar o ritmo alfa serviram como voluntários. Alguns destes foram aqueles usados no experimento anterior, Bremner, 1972, entretanto, todos os S's relataram ter considerável experiência na geração de alfa e do relaxamento profundo condicionado, assim como uma certa experiência com exercícios psíquicos. A aparelhagem. Um eletroencefalógrafo Beckman tipo T foi utilizado. Os eletrodos eram de aço inoxidável, ligados subcutaneamente sobre as áreas do vértice do occipital. Os dados do EEG foram acompanhados visualmente também gravados em fita. Adicionalmente, um microfone ligado ao gravador foi fornecido ao S, para que o relato verbal de sua experiência pudesse ser gravado. Um programador lógico Digital Equipment Corporation foi disposto para indicar um número binário na gravação. O rosto e a parte superior do tronco de S eram filmados através de um circuito fechado de televisão. Todos os dados foram registrados em gravador Ampex SP300 Analog de 8 pistas. Procedimento. Cada S preencheu um protocolo onde foram solicitadas informações sobre o uso recente de álcool ou drogas, história de acessos epiléticos, e experiência prévia com hipnose ou técnicas de relaxamento profundo. Além disso, cada S foi solicitado a assinar um documento onde consentia em participar do experimento e afirmava que a natureza e o propósito do procedimento lhe tinham sido explicados. Foi dito a cada S que gerasse alfa pelo método que lhe fosse familiar. Uma série básica de aproximadamente 5 minutos foi feita com os olhos de S fechados. Foram dispendidos mais ou menos 10 minutos no que pode ser descrito como exercícios de ESP, método Silva, MC Knight, 1972, a fim de que S estabelecesse um ponto de referência para a geração de alfa. Foi então solicitado aos S's que gerassem alfa com os olhos fechados e no momento em que houvesse comando verbal do experimentador. Quando, na opinião do experimentador, houvesse dados suficientes de EEG indicando que S estava realmente gerando alfa, aproximadamente 30 segundos mais tarde S recebia a ordem de parar alfa. As ordens de começar, parar eram dadas até que o experimentador sentia que S estava demonstrando adequadamente sua habilidade, e que o registro estava suficientemente livre de artifícios. O S então recebia a instrução de abrir os olhos, e o mesmo procedimento de começar, parar prosseguia. Nenhum dos S's deste estudo mostrou dificuldade em gerar alfa, contudo, alguns nem sempre podiam interromper a produção de alfa no momento da ordem, especialmente quando de olhos fechados. O tempo total no recinto para o procedimento completo era de aproximadamente 45 minutos. Resultados.
Os resultados do estudo são apresentados nas figuras 4 e 5. Apesar do estudo ter sido originalmente concebido para que os dados pudessem ser espectralmente analisados, o contraste entre alfa e não alfa ficou tão bem definido que os experimentadores sentiram que a análise estatística era desnecessária. A figura 4 contém os dados de 4 S's, com seus olhos fechados. O símbolo S, no registro, veja a figura 4, indica a ordem de começar, enquanto T, término, indica a ordem de parar. Note o contraste entre a estrutura em dentes de serra de alfa e a amplitude diminuída do registro seguindo a ordem de parar. A figura 5 contém dados para um conjunto de 5 S's, 3 S's de olhos fechados, e 2 S's, P8 e T9, com seus olhos abertos, veja a figura 5. É interessante notar que ST9, com os olhos abertos, tem um retardamento de vários segundos depois da ordem de começar, e antes de gerar o ritmo alfa. Isso foi consistente em todas as provas com esse S, de olhos abertos. Foi demonstrado por S's com os olhos fechados, e foi característico desse S. Foi também ocasionalmente demonstrado por alguns dos outros S's. O relato verbal de todos os S's acima foi que estavam em um estado de atenção particularmente reconhecível. Com exceção de um, todos os S's acima eram capazes de dizer quando estavam gerando alfa, e quando não estavam. Em outras palavras, os S's poderiam dizer, comece, pare, e o registro teria o mesmo aspecto das figuras 4 e 5. Discussão. Os resultados fornecidos acima indicariam que, pelo menos para este grupo de S's, a geração do ritmo alfa não é espúria. Portanto, este grupo de S's é menos vulnerável ao tipo de erro apontado por Hart, 1968. O tempo de retardamento para alguns S's é muito interessante, mas os autores não encontram uma explicação pronta do motivo pelo qual a produção de alfa leva tanto tempo para esses S's. Contudo, houve uma relação entre o início do ritmo alfa no EEG, a sensação subjetiva singular do voluntário, e a resposta verbal do voluntário de que estava num estado particular de atenção, que escolhemos chamar de subconjunto. O método Silva de controle mental. As pessoas treinadas em controle mental praticam a visualização, a imaginação e o pensamento num nível profundo de consciência, até que aprendem a funcionar mentalmente. Adquirem uma faixa maior de atividade cerebral para uso consciente, um espectro ampliado de consciência. Em vez de apenas sonharem acordadas quando estão relaxadas, elas podem usar suas mentes efetivamente nesse nível mental. Em vez de apenas sonharem à noite, elas podem usar o estado de sonho para resolver problemas e chegar a respostas de que a mente não é capaz em qualquer outro momento. Quando as pessoas aprendem a funcionar mentalmente nesse nível mais profundo, a criatividade aumenta. A memória melhora e as pessoas se tornam mais capacitadas para resolver problemas. Dr. Clancy D. Mackenzie. Pelo fundador do programa Silva Mind Control. José Silva, com Philip Miele.